Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre regime de caixa e regime de competência. A empresa precisa ter solvência, ou seja, capacidade de honrar com seus compromissos. Para isso, ela precisa de um fluxo de caixa e um capital de giro. No regime de caixa, a anotação é feita quando o dinheiro entra no caixa ou quando o dinheiro sai do caixa, ou seja, quando efetivamente se fez o recebimento ou pagamento de um valor monetário. Qual o uso da prática? A empresa ela precisa tanto ter o fluxo de caixa para entender como é que está a sua saúde financeira, como também ter o dinheiro suficiente para continuar mantendo o seu negócio. Caso o caixa fique descoberto ou com valor negativo, ela precisa captar recursos no mercado. Para isso, o estudo de finanças facilita ela gerenciar essa captação de recursos. Algumas expressões matemáticas utilizadas no regime de caixa. Entradas são os registros feitos quando o dinheiro entra no caixa. Saídas são os registros feitos quando o dinheiro sai do caixa. Vamos falar agora sobre o regime de competência, ou seja, os registros contábeis. Ele acontece quando é feito o contrato, ou seja, na negociação com o cliente, na negociação com o fornecedor, é feito a anotação dessa receita ou dessa despesa. Qual o uso da prática? Com o regime de caixa, é possível se olhar para o horizonte, verificar quais são os pagamentos futuros, monitorar tanto as receitas como também as despesas. Expressão matemática usada no regime de competência. Receita, que é feita no momento em que se vende, e despesa, no momento que é feita a compra. Vamos ao exemplo de aplicação? No primeiro trimestre, a empresa comprou dos fornecedores 300 mil e conseguiu vender todo o estoque no mesmo trimestre por 800 mil, nas seguintes condições: 50% à vista e o restante a ser pago no segundo trimestre. No segundo trimestre, foi liquidado a dívida com os fornecedores. Calcule, na letra A, o superávit ou déficit acumulado de cada período pela demonstração do fluxo de caixa. Na letra B, o lucro ou prejuízo acumulado de cada período pela demonstração do resultado. Vamos então à solução. Demonstração do fluxo de caixa. As vendas foram feitas parceladas, 50%. Então, os 800 mil foi desmembrado em 400 e 400. Houve o pagamento do fornecedor no período 2, que foi de 300 mil. Então, o saldo de caixa no segundo período foi 100 mil. O saldo de caixa no terceiro período, 400 mil. Houve um superávit de 500 mil. Voltando ao exemplo, você tem 300 mil, 800 mil, vendas de 50% a prazo e 50% à vista. Então, o caixa ele ficou positivo nesse período. Agora vamos à demonstração de resultado. As vendas e a compra ao fornecedor foram feitas no primeiro trimestre. Consequentemente, houve um lucro de 500 mil
no primeiro trimestre. Essa é a diferença básica entre o regime de competência e o regime de caixa.